Boa noite, tudo bem? Aqui é Rogério Silva do canal Momentos com Jesus Cristo. E este é o primeiro vídeo, tá? Que eu vou introduzir, né, os assuntos referentes a estes momentos agradáveis e santos, né? Que eu vou tentar nos proporcionar, né, a cada dia, tá bom? E esse primeiro vídeo eu já vou lhe falar o seguinte: aqui o meu canal, né, os vídeos não tem muita tecnologia, certo? Porque eu estou começando e eu acredito que o importante mesmo é a mensagem, né? É a fala das pessoas, é o conteúdo, né? Eu particularmente, quando eu vou assistir vídeos, eu não gosto de ver muitas coisas antes, não. Eu quero que vá direto ao ponto, né? E vamos lá direto ao ponto então, né? Tá bom, então esse primeiro vídeo, né, vai ser um vídeo introdutório, né? Mas já começando a falar alguma coisa super importante sobre Jesus Cristo, tá bom? Então, se o canal é para lhe proporcionar momentos, né, com Jesus Cristo, e eu só posso proporcionar esses momentos se eu buscar os locais onde está, né, a história dele, que são nas Escrituras, na Bíblia, né, e nos livros sagrados que estão contidos na Bíblia, na verdade. Mas como eu já tenho um certo conhecimento, porque eu faço parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias desde 22 anos de idade, né? E antes também eu já era muito religioso, né? Então eu tenho um certo conhecimento, né? Autoridade para falar um pouco sobre esse grande ser, né? Esse ser divino, celestial, que é Jesus Cristo. Então, é sobre ele que nós vamos falar sempre, diariamente, para nos dar ânimo, luz e verdade, tá? Então é o seguinte: todos nós, todas as pessoas que se aproximam de Jesus Cristo, ele requer que nós tenhamos fé nele, né? E o que é ter fé, né, em alguma coisa, ou no caso em Jesus Cristo, já que a gente nunca viu Jesus Cristo, mas podemos senti-lo, não é verdade? Então fé é você acreditar em algo que você não pode ver, mas pode senti-lo, mas pode saber que é verdadeiro. E como é que nós podemos saber que Jesus Cristo realmente existe? Bom, existe N, né, situações de confirmação da existência dele. A primeira confirmação que ele existe é a própria Bíblia, né, que relata, tá, a sua existência no livro do Novo Testamento, tá? Tanto é que nós temos provas, né, que tudo que foi escrito na Bíblia hoje, né, você pode saber que tem uma cidade, um estado, né, com exatamente o nome que naquela época existia, o Estado de Israel, né, o Estado de Jerusalém. Aliás, eu estou confundindo, o Estado de Israel, né, e a cidade de Jerusalém, tá? Belém, onde Cristo nasceu, Nazaré, não é verdade? Então tem essas histórias para comprovar, né, que são histórias bíblicas, e a gente tem uma coisa física, que é o próprio Estado de Israel. E esse próprio nome Israel, foi o próprio Deus, Jesus Cristo, que colocou, tá, no seu profeta chamado Jacó, tá? Por que ele trocou o nome de Jacó por Israel? Porque a palavra Israel é uma pessoa que deixa Deus prevalecer em sua vida. E o que é deixar Deus prevalecer? É a pessoa aceitar Jesus Cristo, né, como ser divino e como seu Salvador, tá? E aceitando ele, se dispõe a obedecer aos seus mandamentos. Então, quando Jacó disse para Deus que estava disposto em viver o evangelho dele, aí ele trocou o nome e colocou Israel. Então a palavra Israel é uma pessoa, né, que permite Deus prevalecer na sua vida, tá? Então, quando a gente deixa Deus prevalecer em nossas vidas, no caso de Jesus Cristo, né, porque ele é que está no comando, né, que Deus deu autoridade, que é o Deus do Pai, então ele vai nos abençoar grandemente, ele vai resolver nossas dores, nossas batalhas. Foi isso que aconteceu com Jacó. E aí foi fundado desde aquela época um estado em homenagem, né, ao profeta Jacó, Israel e a cidade de Jerusalém. Mas vamos aqui para o assunto principal, que toda pessoa que se aproxima de Jesus Cristo tem que ter fé nele. E a fé é exatamente isso que eu falei, é você acreditar em algo
que você não vê, mas sabe que é verdadeiro. Por quê? Porque tem alguma testemunha. E a testemunha da existência de Deus é as Escrituras, né? E a história que nós sabemos de Jesus Cristo, que ele veio ao mundo. Essa é a maior prova que nós temos, que ele veio ao mundo, né? As Escrituras. E também, quando a gente lê as Escrituras sobre Jesus Cristo, a nossa fé aumenta. E a gente aumenta a nossa certeza de que ele existe. Por quê? Porque a gente sente através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é um consolador, é um confirmador da verdade. E ele está presente em todos os corações que o aceitem, para lhe confirmar da verdade. Agora, você não pode se aproximar de Jesus Cristo sem ter fé. Então, o primeiro princípio do Evangelho é fé em Jesus Cristo. Então, a gente tem que ter essa fé nele, porque com a fé nele, a gente remove montanhas, porque ele faz milagres hoje em dia também, e é lógico que faz, porque ele não é um Deus inconstante, né? Se ele fazia antes, ele faz agora também. E já aconteceu muitas vezes comigo a presença de seus milagres em minha vida. Então eu sou uma testemunha viva, né, que testifica da existência de Jesus Cristo. E falando um pouco sobre ele é o terceiro membro da Trindade, né? Porque a Trindade, nós sabemos nas Escrituras, que são 3 personagens vivos, distintos, mas unidos em um só propósito. Por isso que eles são um em propósito, mas separados. São 3 pessoas distintas. É Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. São seres celestiais, tá? O Pai e o Filho têm um corpo tangível, celestial, glorificado, imortal, eterno, glorioso, tá? Já o Espírito Santo é um personagem só de espírito, que pode penetrar no nosso coração para testificar da verdade, tá? Então Jesus Cristo é o quê? É o segundo membro da Trindade. E nós temos provas disso, que ele realmente é um ser tangível. Vocês lembram que quando ele ressuscitou, tá? O espírito dele, que saiu do corpo dele, na sua morte, ele passou 3 dias no mundo espiritual. Tá aí em 1 Pedro, né? E Pedro, lá no livro de Pedro, fala que ele foi ao mundo espiritual pregar aos espíritos, né, que estavam lá, que morreram no passado. Tá? E aí, quando ele ressuscitou, o espírito dele voltou ao corpo dele, só que o corpo, houve uma transformação com o poder do Pai, né, e que ele tinha, e transformou em um corpo celestializado, celestial. Mas era o corpo dele. Tanto é que quando ele chegou, né, para Tomé, que não estava acreditando que ele realmente tinha ressuscitado, porque ele tinha prometido que iria ressuscitar, Tomé não estava acreditando que ele ressuscitou. E quando ele chegou lá, na casa dos apóstolos, ele pediu para que Tomé o apalpasse e perguntou: um espírito não se pode apalpar, então ele é um ser tangível. É claro, porque se ele ressuscitou no corpo dele, né, e foi com esse corpo celestial que houve essa transformação, né, do corpo mortal para um corpo celestial. Ele ascendeu ao céu. Isso depois, né, de alguns dias que ele passou na terra, né, organizando a sua igreja, estabelecendo as diretrizes, como é que seria a sua igreja, né? Então ele subiu ao céu, o seu corpo glorificado. Então Jesus Cristo é o segundo membro da Trindade, e ele é glorificado e tem um corpo tangível. E assim nós vamos ser, se nós continuarmos crendo nele, tá? Obedecendo seus mandamentos, e aí a gente vai morrer. Mas se a gente morrer nele, um dia nós vamos ressuscitar. Aliás, todos nós vamos ressuscitar. Só que uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Tá? Então nós vamos ressuscitar com esse mesmo corpo, só que esse nosso corpo será perfeito. Por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo. Porque ele é o nosso Salvador e Redentor. Ele trouxe a libertação da morte, né, e dos pecados. Por isso que ele é chamado nosso Salvador. Então isso aqui é um pouco sobre Jesus Cristo. E ele requer que a gente tenha fé nele. Porque com a fé a gente remove montanhas. Então vamos remover as montanhas das nossas vidas, que estão impedindo o nosso crescimento espiritual, temporal, amoroso, financeiro, seja lá o que for. Só com ele que a gente consegue. Mas infelizmente o que a gente vê, o mundo sofrido, porque poucas pessoas se aproximam de Jesus Cristo. Ou quando se aproxima, não exerce fé. Porque a fé remove montanhas. A fé faz com que Deus e Jesus Cristo operem milagres. Ele tem feito isso na minha vida.
Eu não posso agora relatar tudo que ele fez comigo e o que ele está fazendo, porque a gente não tem tempo, né? Mas ao longo dos vídeos eu vou relatar experiências minhas, né, dos momentos que eu tive com Jesus Cristo. Então esse momento agora é só para testificar que eu sei que Deus vive, Deus o Pai, Jesus é o Cristo, nosso Salvador e Redentor. E para que nós possamos se aproximar dele, nós temos que ter fé nele, saber que ele existe, é o nosso Salvador e é o Criador dessa terra. Tudo que está aqui é dele. Ele tem um comando, ele pode fazer tudo, tá? Então, vamos, gente, se aproximar mais dele, vamos conhecer mais ele, ler nas Escrituras, diariamente. Eu estou aqui me propondo, né, a colocar esses assuntos aqui, porque eu estou vendo que a humanidade está muito afastada de Deus e de Jesus Cristo. Por isso que está sofrendo, não é outra coisa não, gente. Quem está com Deus, não existe crise, não existe vírus, não existe nada, né, que venha a impedir de ter alegria e sucesso. A gente vence qualquer batalha, a gente sempre é um vencedor, porque Cristo é a luz do mundo, né? Ele venceu o mundo, e ele falou, tendes bom ânimo para nós, seus filhos, porque eu venci o mundo. Jesus falou, e eu acredito nisso, é por isso que eu estou caminhando, né? Caminhando, vencendo as minhas batalhas, resolvendo as minhas dores, tá? Então eu quero testificar novamente que Cristo vive, ele é o nosso Salvador. Se aproxime dele através da fé nele. E para você realmente ter essa fé, leia as Escrituras, que quanto mais você lê as Escrituras, mais a fé aumenta. E tenha experiência com ele, veja os milagres acontecendo quando ele respondeu uma oração que você faz a ele. Outro vídeo aqui eu vou ensinar a você como é que ora, né? Se você ainda não sabe, tá? Então fique com Deus, esse é o primeiro vídeo do canal. Fique animado, otimista, que Deus vive e Jesus é o Cristo. Obrigado e até o próximo vídeo.